Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor nos deu nele. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de louvor. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Agora nós, reverentemente, te pedimos, fale conosco através da sua palavra. Que a nossa mente, o nosso coração, sejam cativos a Ti agora. Sejam concentrados, receptivos, para entender, ó Deus, a Tua palavra para a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Apocalipse 4 tem como título a visão do trono de Deus. É o título que está na Bíblia. Para nossa reflexão, eu quero dar o tema de o primeiro dia da igreja no céu. Nós estamos com o tema Ouro para enriquecer-te. E Apocalipse 1 a gente viu a visão do Cristo glorificado. Apocalipse 2, o começo da história da igreja na terra. Apocalipse 3, o fim da história da igreja na terra. E agora no capítulo 4, a igreja não está mais na terra. O versículo 1 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então veja que o versículo 1, ele usa duas vezes a expressão depois destas coisas. Que coisas? Depois destas coisas, ele diz: eu olhei. Depois da igreja. Depois do capítulo 2, depois do capítulo 3, que é o começo, o meio e o fim da história da igreja. Terminou o tempo da igreja na terra, ele olhou e ele viu uma porta aberta no céu. Então, vamos por parte nesses versículos, que eles são muito importantes. Quando diz depois destas coisas, vamos lembrar que João está escrevendo isso em 96 depois de Cristo. Ele não sabe absolutamente nada de tudo que nós sabemos do Apocalipse. O Novo Testamento não está formado, ele só tem o Antigo Testamento. Os evangelhos estão começando a circular, as cartas. E Deus faz aqui uma revelação impressionante, maravilhosa. Ele usa 7 igrejas locais com seus problemas e características comuns de igreja local para revelar aquilo que a igreja viveria durante toda a sua existência. Exatamente como ele havia feito no Antigo Testamento. Lembra que Deus revelou para Daniel numa estátua composta por metais que começava no ouro, depois ia para a prata, depois para o bronze, depois para o ferro e depois para o barro misturado com ferro. E na visão da estátua, Deus contou a história dos impérios mundiais todos. Falou para Daniel: olha, vai acontecer todos esses impérios mundiais. Na estátua, Deus revelou os impérios. Nos animais, ele revelou os imperadores. Cada imperador representava um animal e as características do animal batia com o imperador. Então, quando ele falou da Média e da Pérsia, era o urso, falava da sua força. Quando ele falou do Império Grego, ele usou o leopardo por causa da sua agilidade. E realmente Alexandre o Grande conquistou o mundo num curto espaço de tempo. Ele morreu muito novo. Na estátua, Deus conta a história de todos os impérios. Só quem sabia disso era quem era atento aos profetas. Nos animais, ele contou a história de todos os imperadores. E agora, para nós, no Novo Testamento, Deus usa 7 igrejinhas locais na Ásia Menor. Procura nelas características que representaria aquilo que a igreja viveria ao longo de toda a sua existência. Terminou o tempo da igreja, ele olha e vê uma porta aberta no céu.
vê uma porta aberta no céu. Olha que interessante. Muitos dizem que a igreja não vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Esse é um dos textos que fundamenta isso, que a igreja será arrebatada antes. Porque até aqui, nesses 3 capítulos, nós ouvimos o termo igreja 19 vezes. Daqui para frente, até no final do Apocalipse, você não vai ver uma única vez. Não tem mais o nome da igreja na terra. Depois destas coisas, quer dizer, depois da história da igreja, a igreja foi arrebatada. A grande tribulação não foi revelada ainda. Ela está lá no capítulo 6. E aqui fala que a igreja, ela já está no céu. É o primeiro dia da igreja no céu. Então são textos que eles vão fundamentando aquilo que a gente crê. Então a igreja já está arrebatada em Apocalipse 4 e 1, depois do tempo dela, que é 2 e 3. Primeira visão que ele tem do trono de Deus. Então o primeiro dia da igreja no céu, na visão de João, é uma visão do trono onde Deus habita. Ele viu uma porta aberta e ele ouve a voz e ele tem a visão do trono. Então olha a sequência como elas vão encaixando. Antes de falar da igreja, Deus deu uma revelação do Cristo glorificado. Então na parte epistolar do livro de Apocalipse, na parte que é as cartas, epístolas, antes das cartas, uma visão do Cristo glorificado. Agora no capítulo 4, a igreja já está no céu, e antes das revelações proféticas que virão, uma visão do trono de Deus, da onde o soberano habita, onde toda autoridade emana. Então, da mesma forma como antes das epístolas, uma visão do Cristo glorificado, agora no céu, antes de qualquer revelação profética, primeiro, uma revelação do trono de Deus precede antes das revelações. Olha que interessante, nós temos aqui uma cena no céu, uma porta aberta. Porta pode significar começo, mas também pode significar escape, saída. Então a saída para a humanidade não é como muitas nações têm feito, subterrâneos, abrigos, antibombas, armazenamento de alimentos, porque se acontecer alguma coisa, uma parte da espécie humana vai se preservar lá no abrigo subterrâneo. Ou então investimento pesado que se faz em tentar colonizar Marte, sondando as possibilidades, investigando. Não, a saída não é Marte, a saída não é subterrâneo, a saída não é qualquer outro tipo de proteção. A saída para o homem, graças a Deus, glória a Deus, que tem uma porta, tem uma saída. Se nós perguntássemos, Deus, a terra vai torrar e aí não tem saída? Tem uma porta. Quem é a porta? Quem disse eu sou a porta? Quem entrar por mim salvar-se-á. Tem uma porta. Então tem uma saída. E aqui João viu uma porta, essa atividade no céu, uma porta aberta. Nessa porta aberta ele ouviu uma voz. E agora aquela voz que falou com ele do meio dos candeeiros em 2 e 3 de Apocalipse, agora fala com ele diretamente do céu. É a mesma voz, ele reconhece. Então, o Jesus que falava através das pessoas no tempo da igreja, agora ele fala com as pessoas que foram salvas diretamente. Já não é mais no meio dos candeeiros. Ele ouviu a voz e a voz falava diretamente com ele. A voz disse, sobe para cá, vem aqui, sobe para aqui. É o termo que está lá, sobe para aqui. Tipifica o arrebatamento. Terminou o tempo da igreja aqui na terra, vem para cá, vem para o céu. Foi o que Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas, vou preparar lugar, e quando eu for, eu virei e vos levarei. Então, a partir daqui, João, ele se achou em espírito no céu. E a igreja não está mais na terra, ela já está no céu, e nós não vamos ver mais uma única vez o nome da igreja na terra em todo o Apocalipse. Até aqui ela foi citada 19 vezes, e daqui para frente não. Então o versículo 2 diz assim, ó, imediatamente eu me achei em espírito,
e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Então ele viu armado no céu um trono, e esse trono é o trono de Deus, esse alguém que está assentado é o Todo-Poderoso. É deste trono que toda a ordem, poder e autoridade, tudo que existe emana. Ali é o comando, ali é o centro, ali é a causa, ali é o começo, ali é a origem de tudo que nós conhecemos. Ele vê esse trono poderoso no céu e ele percebe que tem alguém assentado no trono. Nós vamos ver que Apocalipse é o livro do trono, né? Nele, nós vamos ver muito falando de Deus no seu trono, de Jesus no seu trono, e quem está sentado no trono é Deus, o soberano Senhor. Ele está no trono. Tem alguém soberanamente governando sobre tudo e sobre todos. Amém? Muito bem. Quando ele vê o trono, no versículo 3 ele diz: esse que se acha sentado no trono, ele é semelhante ao aspecto da a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O que é isso? Então vamos lá. Quando o Apocalipse ele começa a usar os símbolos, fazer linguagem das coisas que simboliza outra, nós temos que ir lá na origem onde elas estão simbolizadas. Se você for em Êxodo 28, 17 e 20, você vai ver que o sumo sacerdote, para ele julgar a nação, ele tinha um peitoral chamado peitoral de juízo. Você vai ver isso lá. É como se fosse um pequeno retângulo na vertical. Neste peitoral tinha 12 pedras. Deus deu a ordem das pedras e o nome delas uma por uma. Falou, na primeira fileira de 3 você vai colocar essa, essa e essa. Na segunda fileira de 3 você vai colocar essa, essa e essa. Na terceira fileira de 3 você vai colocar essa, essa e essa. Representando as 12 tribos de Israel. Nesse peitoral, chamado peitoral do juízo, que ele era usado para julgar, o jaspe e a sardônia era a primeira e a última pedra. Então esse que está no trono, ele tem o aspecto do jaspe e da sardônia. Então é um peitoral de juízo. Essas duas eram a primeira e a última pedra do peitoral. A esmeralda, ela estava no meio do peitoral. Diz que esse que está no trono, ele tem o aspecto do jaspe, da sardônia e da esmeralda e do arco-íris. A esmeralda, ela estava no meio do peitoral e ela representava a tribo de Judá. A esmeralda, simbolicamente, representa Judá. E Judá é de onde veio a tribo real, de onde nasciam os reis que reinaram em Israel. Então, nessa apresentação de quem está no trono, nós temos a informação de que aquele que está sentado no trono, que ele tem o aspecto do jaspe, da sardônia, da esmeralda e do arco-íris, está dizendo que esse que está no trono, ele está ali no trono para julgar. Ele está representado nas pedras que ficavam no peitoral do juízo do sumo sacerdote. Falou a primeira e a última, e citou só a do meio da esmeralda, que é de Judá, que fala da tribo real. Ele vem para reinar agora, e vem para reinar com juízo. A boa notícia é que ele viu também o arco-íris, e foi no arco-íris que Deus fez uma aliança com a humanidade. Eu colocarei o meu arco no céu, e quando a sua descendência perguntar o que é isso, você vai dizer que é uma aliança que eu estabeleço contigo, de que eu não destruirei mais o mundo com água, e eu faço uma aliança com a humanidade. Essa aliança foi quebrada pelo homem. Mas Deus foi dando outras até chegar à aliança de sangue, que é a aliança da ceia. Então, nessa visão de João, foi lembrado o pacto de Deus com a humanidade. Quer dizer, não tem destruição e extinção para a humanidade. Muita gente perecerá, mas ele tem um pacto com a espécie. Ele vem com juízo, e no juízo de Deus ninguém escapa, mas tem as alianças. Tem as alianças, e quem está com a aliança de sangue, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos?
Então, para quem não sabia absolutamente nada, primeiro ele viu o Cristo glorificado, aí ele viu o templo da igreja, e agora ele tem uma visão de Deus no seu trono. Como ele o vê, ele está ali para juízo. As pedras que o representam, ele está ali para falar sobre o juízo nas coisas que vão acontecer. Capítulo 4, versículo 1 para frente, é tudo coisas que ainda não se cumpriram. Nós estamos vivendo o finalzinho de Apocalipse 3, tempo da igreja de Laodiceia. Tudo isso daqui agora é profético. Quando a trombeta tocar, essas coisas acontecerão sequencialmente. Nós só não temos uma sequência até a trombeta tocar. Quando ela tocar e a igreja for arrebatada, as coisas acontecerão sequencialmente. Depois que ele identifica o trono e quem está sentado e as pedras, o juízo, aí no versículo 4 diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esses 24 anciãos não são anjos, porque depois eles aparecem no capítulo 5, cantando o cântico da redenção como quem fez parte delas. Eles têm coroas na sua cabeça. Nunca se ouviu falar na Bíblia de anjos com coroas. Então se trata de pessoas, de santos. São os representantes do Antigo e do Novo Testamento. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. Por isso não são anjos, porque eles cantam o cântico da redenção. Eles foram redimidos pelo sangue de Jesus. Eles vão cantar junto com os anjos o cântico da redenção. Eles também têm nas suas cabeças coroas. E coroas nunca foram destinadas a anjos. Então os 24 anciãos, que eles são apresentados aqui no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 4, são os representantes dos salvos. Tanto do Antigo Testamento, tem ali os representantes de todos os salvos no Antigo Testamento, e tem ali os representantes de todos os salvos no Novo Testamento. Até aqui está fácil da gente entender, está claro. No versículo 5 diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essa tempestade iminente que João vê saindo do trono são os juízos que serão revelados nos capítulos seguintes. Uma tempestade de relâmpagos, de trovões e vozes. Ela quer dizer que o juiz que está no trono, com o peitoral de juízo, ele vai julgar a humanidade, e o que vem ali agora é uma grande tempestade de juízos. Não é essa tempestade que a gente conhece que enche a terra, que treme a terra, não. Agora são tempestades ordenadas que saem do trono de Deus para atingir a humanidade. Chegou o tempo do juízo de Deus. E essa apresentação inicial do capítulo 4, da visão do trono, do peitoral do juízo, representado nas pedras, e agora a revelação da tempestade celestial caindo sobre a terra, são mensagens proféticas, reveladas, dizendo: vem aí juízo pesado. Juízo de Deus, que ninguém pode fugir. É o que está dizendo no versículo de número 5. No versículo de número 6, nós encontramos aí os materiais desconhecidos. João começa a ver criaturas e materiais no céu que ele tem dificuldade para descrever. Ele não conhece nada na terra que ele possa comparar. Então eu adverti os irmãos, me senti advertido também,
uma vez que nós vamos estudar o livro de Apocalipse, nós devemos estar preparados para crermos. Porque nós vamos ouvir e ver de coisas que a gente não vê o tempo todo. Que a gente não consegue entender com a mente. Que nós precisamos crer. Mas se está revelado, é porque a gente pode crer. Não se pode, muitas vezes, entender, mas crer, sim. E no versículo 6, ele disse que, antes do 6, né, os 5, os relâmpagos, voz saíam do trono, e essas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, se refere ao conhecimento pleno, né? A totalidade. Então, as 7 tochas de fogo fala de escrutínio, de conhecimento pleno, dos 7 Espíritos de Deus, o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele tem o conhecimento pleno de tudo aquilo que ele vai julgar. Está representado aqui nas 7 tochas de fogo. Quando eu digo que está representado, eu estou tomando cuidado, reverentemente, de nunca dizer para os irmãos que uma coisa representa a outra, sem que haja respaldo bíblico, senão não teria valor. Tem muita gente que lê a Bíblia e fala, isso representa aquilo, isso representa o amor, isso representa isso. Sem nenhuma base. Para a gente falar que uma coisa está representada, é preciso que a Bíblia diga. Quando eu falei peitoral de juízo, se você for lá no Êxodo 28, você vai ver o peitoral de juízo, o jaspe, a sardônia, a esmeralda, cada uma no seu devido lugar. É que se a gente fosse ler, confirmar, o tempo anda e a gente não anda, né? O tempo passa e a gente fica. Então esses 7 espíritos, as 7 tochas, fala desse escrutínio, dessa perscrutação, do conhecimento total, pleno do Espírito Santo de Deus em julgar. Agora no versículo 6, ele diz, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. João vê aqui como, ele não disse igual, como estabelece uma comparação. Igual estabelece uma igualdade. Então ele não está dizendo, eu estou vendo um mar de vidro, eu estou vendo como que um mar de vidro. O que ele está vendo, nós não temos como saber. O material que ele está vendo parece um mar, mas é de vidro, não tem as ondas, não tem o agito. Quando se fala de mares, os mares representam na Bíblia também as nações. A ideia que se dá aqui é que João, ele não conhece nenhuma criatura igual, ele nunca viu nada parecido. Esses 4 seres viventes, eles são diferentes, mas são criaturas celestiais, eles nunca foram vistos, eles são do céu, foram criados no céu e assistem no céu, portanto nós nunca vimos, eles são totalmente estranhos para nós. Esses 4 seres viventes são cheios de olhos, por diante e por detrás. Quando alguém diz, isso, pode ser aquilo, eu acho que a pessoa está divagando. Nós não sabemos. O que sabemos é que João viu criaturas celestiais completamente diferentes de anjos ou de homens, porque ele sabia muito bem descrever um anjo, ele sabia muito bem descrever um homem, ele sabia muito bem descrever um animal, como ele fez muitas vezes. Olha, isso, parece os pés, parece o animal, como ele vai citar no versículo seguinte. Mas muitas vezes ele fala de material que ele não conhece. Então, queridos, procure usar a fé para saber que essas criaturas celestiais devem ser tremendamente poderosas em função do que fazem e onde vivem, assistem diante de Deus, uma espécie de ministros de gabinete de Deus. Portanto, devem ser criaturas lindas que nós simplesmente não conhecemos porque elas são do céu.
O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ser vivente é semelhante ao novilho, o terceiro semelhante tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Este versículo 7 faz uma alusão aos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, para quem nunca estudou, eles são representados por esses 4 animais. A parte animal do homem, né? Então começa com Mateus. Mateus é o evangelho do rei, quem representa o rei é o leão. Marcos é o evangelho do servo, quem representa o servo é o boi. O boi é servil, enquanto o leão é real, o boi é servil. Lucas é o evangelho do filho do homem, quem representa o filho do homem é o rosto humano. E João é o evangelho de Jesus, do Espírito Santo, e quem representa ele é a águia, que é o animal que ocupa as alturas. Então veja que no versículo 7 fala, o primeiro ser vivente, criaturas celestiais, ele é semelhante ao leão, que é Mateus. O segundo é semelhante ao novilho, que é o boi. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto é semelhante à águia quando está voando. Queridos, isso se encaixa matematicamente. Se você ler o evangelho de Mateus e estudar, você vai ver que Mateus olha para Jesus e ele afirma no seu evangelho que Jesus é o rei que viria. Mateus não fala que Jesus é o servo, nem que ele é o homem, nem que ele é Deus. Fala que ele é o rei. E mostra pelo conhecimento que o Espírito Santo dá a ele, nas profecias do Antigo Testamento, na linhagem, na sua entrada triunfal, nos seus milagres. Ele é o rei, ele é o rei, é o rei que viria, é o rei. Deus deu para Mateus uma visão única de que Jesus era o rei. Para Marcos, Deus deu uma visão que Marcos não viu Jesus como rei. Marcos viu Jesus como servo. O Jesus do Isaías 53, sofredor, que carregou a cruz como cordeiro, que não reclamou. Eles não se combinaram dizendo, olha Mateus, você fala dele como rei e eu falo dele como servo. Quem está me entendendo? Diga amém. Não, cada um recebeu a sua revelação de Deus. E Marcos olha para Jesus e diz, ele é o servo e escreve o evangelho do servo. Lucas escreve um evangelho que não é nem o do rei e nem o do servo, um evangelho que ele mostra que Jesus era homem mesmo, ele não era um Deus humanizado, disfarçado de gente. Não, ele era homem, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, ele sentia angústia, ele sentia ataque na alma, ele chorava, ele cansava, seus pés doíam. E é isso que Lucas mostra no seu evangelho. Já João olha para Jesus e fala, ele é Deus, ele veio do céu. Não o vê como rei, não o vê como servo, não o vê como homem, não o vê de outra forma a não ser que ele é Deus. É o mesmo Espírito de Deus que tudo perscruta, que tudo sabe, que a revelação de Jesus não cabe na cabeça de um só, e ele se vale de 4 pessoas para dar uma revelação do mesmo Cristo com pontos de vista diferentes, dizendo, ele é o rei, ele é o servo, ele é o homem e ele é Deus. Ele mesmo. E é ele que está aqui no versículo 7, representado aqui nos 4 seres viventes. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, estou lendo o 8 agora, os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esses 4 seres viventes, eles assistem diante de Deus e diz o texto, eles não descansam. É como o sol não pisca. Quanto tempo você consegue ficar sem piscar?
O sol não pisca, o sol não tem intervalo, ele brilha desde que ele foi criado para brilhar, até o último dia em que ele brilhará. Esses seres viventes, eles assistem diante de Deus e eles proclamam o tempo todo. Olha a forma deles, eles são cheios, têm 6 asas, estão cheios de olhos e ao redor, por dentro, olhos ao redor e olhos por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando. Existem alguns estudantes da Bíblia que eles ficam perdendo tempo tentando querer entender como que é esses olhos dentro dos olhos, ao redor. Então um fala discernimento, outro fala deve ser representativo. Eu acho que é perda de tempo. Se a gente acertasse um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, isso não faz diferença. O importante é nós sabermos que eles estão diante de Deus, que eles existem, que Deus revelou, se Ele revelou porque Ele quer que a gente saiba, de antemão, dessas criaturas celestiais, que são totalmente diferentes da gente, mas são poderosos, gloriosos e estão a serviço de Deus e refletem a glória de Deus. E um dia nós vamos conhecê-los. Amém? Olha o que aconteceu. Está tendo uma visão do trono, a igreja está no céu. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ação de graça, versículo 9, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se. Quem são os 24 anciãos? São os nossos representantes. Estão falando por nós. São os representantes do Antigo Testamento e são os representantes do Novo Testamento. Quando os 4 seres viventes deram glória àquele que estava no trono, e junto com glória deram honra e ação de graça ao que se encontra sentado no trono, que vive pelo século dos séculos, quando eles fizeram isso, os 24 anciãos que João viu prostraram-se e diante daquele que se encontra sentado no trono, adorando o que vive pelo século dos séculos, e eles depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. Pode imaginar a glória do que nós estamos lendo? Aqueles 4 seres poderosos chegam diante do trono e rendem graças, dão glória e louvor. Quando eles fizeram isso, os 24, os representantes de todos os salvos na história da humanidade, representantes do Antigo Testamento, representantes do Novo Testamento, eles se prostram e depositam as suas coroas diante daquele que está no trono e reconhece que toda a honra, toda a glória e todo o poder e toda a autoridade é dele. Por quê? Eles dizem: Tu és digno, Senhor. Sabe por quê? Porque todas as coisas foi o Senhor quem criou. Tudo existe porque o Senhor quis criar. Não tem aqui nenhum acidente, não tem aqui nenhuma evolução. Os evolucionistas estão fora. Os humanistas estão fora. As pessoas que não conseguiram crer na causa primária do Criador estão fora. As pessoas que tiveram dificuldade para entender que Deus fez porque Ele foi da vontade dEle. Alguém pergunta, por que Deus fez? Porque tem poder para fazer e quis fazer. Então todos aqueles que foram criados, criaturas vivas, poderosas, livres em Deus, por Deus e para Deus, estão felizes de existirem. Estão felizes de viverem. E quando você está muito feliz com uma coisa que você possui, alguém é o responsável por isso. Glória a, mérito de. Mérito. Glória a quem? Se você ver um pássaro voando, fazendo manobras no ar, e dizer, que lindo, isso que é a lição de voo. Você tem que dizer o quê? Glória a Deus, foi Ele que criou o pássaro. Você vai falar glória a quem? Mérito de quem?
Se você ver um peixe dando aula de natação, aquilo que é nadar. Olha que criatura brilhante. Quem fez isso? Mérito de quem? Imagine que você é cozinheira e você faz um arroz brilhante. E alguém, quando vai experimentar o arroz, diz: que arroz perfeito, que delícia. Ele vai dizer: glória a quem? A quem fez. Ele vai dizer parabéns a quem? A quem fez. Ele vai louvar quem? Ele vai louvar a pessoa que plantou o arroz? Não. Ele vai louvar a pessoa que vendeu o arroz? Não. Ele está apreciando a arte de cozer, a arte de preparar. Então, glória a mérito de. Se você ver o chão brilhando, você tem que falar: olha, parabéns para quem limpou, está maravilhoso. E agora essas criaturas poderosas, cheias de vida, de consciência, de liberdade, de livre-arbítrio, elas estão plenas, elas estão felizes, elas estão satisfeitas, cheias de vida. Elas não estão como nós estamos hoje, querendo viver, mas muitas vezes desanimamos. Por quê? Porque nós não somos plenos, nós somos cheios de problemas, cheios de falhas, nós estamos desfigurados, nós rompemos com o Criador lá no Éden. Então nós temos dores, nós temos tristezas, nós temos angústia, nós envelhecemos, nós temos medo, nós temos preocupações. Essas coisas não foi Deus que criou, elas vieram a existir exatamente pelo distanciamento, pelo rompimento, pela rebeldia contra Deus. Mas todas essas coisas que são destrutivas à vida, que nós gostaríamos de viver sem elas. Imagine a vida de Adão antes da queda. Aquilo é que é vida. Adão não tem morte, Adão não tem problema, Adão não tem doença, Adão não tem distanciamento, ele está em Deus, ele conversa com Deus, ele fala com Deus, ele é de Deus, ele reflete a imagem do Criador. Se alguém olhasse para Adão e falasse: o que é isso? Ah, isso daí é barro. Barro. O quê? É barro. Imagine a beleza de Adão e a beleza de Eva antes da queda. Devia ser um exemplar masculino e um exemplar feminino jamais imaginado. Se alguém perguntasse: que criatura perfeita, olha, quem fez isso? Foi Deus. Do que ele fez? Da terra. Juntou o pó e soprou. Eu creio que todo mundo sabe que se pegar o seu corpo, colocar num laboratório e destrinchar você em miligramas, tudo que somos tem na terra. Não tem absolutamente nada aqui que não tem na terra. Por isso que o homem, quando morre, vira terra. Questão de tempo e tudo vira terra. Agora, você sabendo disso, você vai dizer: glória a quem? Glória ao homem? Que homem que se criou? Que homem que se sustém? Que homem que se garante? Na apresentação do céu, quando ele vê o trono de onde emana todo o poder, toda a autoridade, ele vê as criaturas celestiais, os representantes de todos os salvos estão ali, eles falam por nós. Eles estão com aquelas coroas porque eles foram eleitos representantes dos salvos. E quando ele vê as criaturas celestiais adorando a Deus pela doação da vida, eles depositam as suas coroas e diz: Deus, tua é a honra, tua é a glória, teu é o poder. Somos nós que estamos falando isso através deles, nos representam. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o poder, porque tudo existe porque o Senhor criou. Tudo existe porque foi da sua vontade, o Senhor quis fazer, para o louvor da sua glória. Deus quis criar, e porque Ele criou, sustenta, e Ele está salvando e redimindo aqueles que entenderam que Ele é o Deus Criador, e que entendem que nós somos criados por Ele, e nele querem ficar com Ele. Aqueles que, sendo criaturas livres, decidiram não crer nele, não querem ficar com ele, se apartaram dele, eles terão a oportunidade de viver para sempre sem Deus, que é a segunda morte. A morte nada mais é do que a ausência da vida. Então eles viverão na morte.
E Deus avisa que viver na morte haverá pranto, choro e ranger de dentes. A vida não foi criada para ser vivida na morte. A vida foi criada para ser vivida na vida. É por isso que nós temos tanto pavor da morte. Porque nós não fomos criados para morrer. Por mais que a pessoa diga que é corajosa, que ela não tem medo de morrer, muitas vezes isso daí é só um disfarce, é um medo da morte. Eu li um depoimento de um psicólogo, que ele cuidava de uma pessoa que disse que não tinha medo de morrer, não tinha medo de faca, não tinha medo de revólver, não tinha medo de briga, não tinha medo de tiro, não tinha nada, era corajoso. Ele era a coragem em pessoa, só que ele morria de medo de injeção. Qual é a pior consequência que uma injeção pode trazer? A morte. No fundo, ele tinha medo de morrer. Porque se falar, deu tudo errado numa injeção, o máximo que pode acontecer é a morte. Ele só deslocou o medo da morte de uma área para o outro. Resolveu ser valentão, mas ele tinha medo de injeção. Injeção mata menos do que arma, menos do que tiro. Mas ele deslocou esse medo de uma área para outra. Então nós não gostamos da morte. Pela fé em Cristo Jesus, nós cremos na vida e entraremos na vida e viveremos a vida, mas não fomos criados para morrer, nós somos criados para viver. A morte veio a existir por causa da rebeldia. Que rebeldia? Do rompimento do homem com o Senhor da vida, obedecendo o matador, o agente do pecado. E o salário do pecado é a morte, e a partir daí o homem veio a morrer. Então o capítulo 4, nessa visão do trono, ele termina um grande reconhecimento do Deus Criador, da causa primária, da existência, do começo. Deus é eterno, a criação não, a criação tem princípio, ela não é eterna. Deus não teve começo, a criação tem. Existe uma causa primária, Deus. A Bíblia diz, no princípio, quando que é esse princípio ninguém sabe. Mas lá no princípio ela diz, Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quero orar com você encerrando essa parte da meditação da palavra. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão importante, tão precioso, de estarmos diante da sua palavra. Deus, nós temos ouvidos para ouvir o que o teu Espírito Santo diz às igrejas. Não apenas ouvidos para ouvir, mas nós temos coração para aceitar. Nós temos, ó Deus, fé para crer. E te pedimos, ó Deus, nos dê graça para obedecer. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos as tuas revelações, para vivermos a nossa vida nessa perspectiva da eternidade. Que o teu povo, Senhor, esteja sempre atento, sabendo que o nosso tempo na terra está chegando no fim, mas que nós continuaremos te louvando nos céus, te servindo nos céus, te adorando nos céus. Como todas as criaturas te louvam e te adoram em todos os tempos e em todos os lugares. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, tira, ó Deus, as nossas barreiras humanas, denominacionais, religiosas. Nós somos, ó Pai, limitados, somos pedra bruta, mas cremos que teu Espírito Santo pode nos iluminar. O teu Espírito, ó Deus, o mesmo que inspirou pessoas para escrever, para profetizar, para revelar, que esse mesmo Espírito, ó Deus, venha operar na nossa vida, nos dando compreensão, clareza, luz, para entendermos o teu propósito no nosso tempo. É no nome de Jesus que nós oramos. Deus, se tem aqui alguém triste, enfermo ou doente na alma, no espírito, eu te peço por essa pessoa agora em nome de Jesus. Na tua presença, ó Deus, a cura, na tua presença a libertação,
No nome de Jesus há, ó Deus, grandes feitos. Por isso, ó Pai, nós estamos na Tua casa e o Senhor conhece o nome de cada um, o coração de cada um. Eu quero te pedir, ó Deus, tira a canseira, o desânimo, a doença, aquilo, ó Deus, que a vida traz, que muitas vezes trabalha contra o seu povo. Nós repreendemos tudo isso, qualquer coisa de natureza humana, diabólica, que rouba, ó Deus, a alegria de viver, o brilho da vida, a fé, o encantamento, ó Deus, com as coisas criadas. Pai, nós repreendemos tudo isso no nome de Jesus e pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha cada vez mais da vida que há em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.